A paz, queridos, aqui quem vos fala é o presbítero Jackson Fernandes, da Igreja Assembleia de Deus, Terra Prometida em Madureira. Amados, quero deixar aqui para nossa reflexão um versículo que se encontra em Romanos, capítulo 5, verso 8, que diz assim para os nossos corações: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixa eu repetir, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, dentro desse versículo, nessa reflexão aqui que eu quero trazer para os nossos corações, eu quero falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é a maior força que existe. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus é ilimitado e pode quebrar qualquer barreiras. O amor de Deus tem poder de transformar qualquer situação. O amor de Deus pode mudar até o coração mais endurecido que existe. Pode transformar vidas, famílias. O amor de Deus pode transformar histórias. E o amor de Deus por nós é tão grande que Deus criou o plano da salvação. E se não fosse esse tão grande, imensurável amor de Deus por nós, Jesus, que é o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias, não teria nascido e nunca teria morrido na cruz por nós, para nos resgatar do poder do pecado e da morte. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida, e vida em abundância. O interessante é que a Bíblia nos narra a história de Adão e Eva, né? E por um homem entrou o pecado no mundo. E devido ao pecado deste homem, que foi a porta para todas as mazelas, tudo de ruim, né, que existe e passou a existir no mundo, Adão foi a porta. Ele que abriu a porta para o salário do pecado, que é a morte. Com a queda do homem, do primeiro homem, entrou a maldição, entrou a maldade na humanidade. E Isaías 59, verso 2, nos diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Engraçado que no versículo 1 de Isaías 59 diz: Eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades é que fazem divisão entre nós e Deus. A falta de Deus na vida das pessoas pode gerar grandes consequências ruins. A falta de Deus na vida das pessoas pode gerar morte, ódio, traição, falta de amor ao próximo, falta de compaixão, falta de misericórdia, falta de temor a Deus. A falta da presença de Deus na vida das pessoas e na vida da humanidade pode trazer consequências muito ruins na vida das pessoas e na humanidade. Nós podemos ver que pela falta da presença de Deus, o mundo tem ido de ruim a pior. O amor das pessoas estão se esfriando e não há mais respeito ao próximo. As pessoas não olham para o próximo com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com um olhar de empatia, de solidariedade. Falam-se muito de amor, anunciam muito o amor,
mas não coloca o amor em prática. E o interessante é que nesse versículo que eu li aqui, de Romanos 5, verso 8, vou repetir: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo nas condições de pecado, mesmo que o primeiro Adão pecou, Deus já tinha criado, né, um plano de resgate, um plano de salvação, um plano que viesse unir o homem a Deus novamente. Quando Adão estava puro, quando Adão não tinha pecado, a Bíblia vai nos dizer que Deus conversava com Adão no jardim do Éden. Deus queria ter intimidade com o homem, queria ter amizade, companheirismo com o homem. Deus se preocupa com a humanidade. Deus se preocupa com o bem-estar de todos. Deus é um Deus amoroso. Ele é criador dos céus e da terra, criador do universo. Ele é Deus e não há outro além dele, não há salvação em outro. E o interessante é que a falta de amor e a falta de Deus traz consequências muito ruins na vida da humanidade, na vida das pessoas. Então, quando a pessoa não tem a presença de Deus, quando a pessoa não tem o amor de Deus, esse temor de Deus, a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para se beneficiar, é capaz de fazer qualquer coisa para se autopromover, é capaz de fazer qualquer coisa para tirar proveito da vida de alguém, da vida das pessoas ou das vidas alheias. E o interessante é que quando Deus cria o plano da salvação, enviando Jesus, um homem que viveu aqui na terra, passou pela terra, não conheceu o pecado, não praticou o pecado, foi fiel e fiel até a morte. E ele, na cruz do Calvário, ele clamou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Crucificaram o Mestre, e através da sua morte e da sua ressurreição, nós alcançamos pela misericórdia de Deus o plano da salvação, o plano da reconciliação. Por isso, para mim não demorar muito nesse vídeo, eu quero deixar esse versículo aqui para nossa reflexão, que se encontra em Isaías capítulo 55, verso 7, que diz assim: Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus é grandioso e rico em misericórdia. Enquanto há vida, há esperança. Entregue a sua vida a Jesus. Deixe Ele mudar a sua história, porque Ele te ama. A paz. Deus abençoe.